que o Palmeiras deve fazer para o ano que vem para melhorar esse time, melhorar essa equipe e dar outra cara? Vamos falar aqui no vídeo. O ano do Palmeiras acabou. Não foi campeão de nada esse ano. E aí? O que fazer? Qual a decisão tomar? O Palmeiras é o pior time do Brasil? Vamos falar também aqui. E por último, o Palmeiras nos vendeu ilusão? Também vamos falar neste vídeo. Toque a vinheta. Pois bem, pessoal, voltamos aí para falar do nosso Verdão. Infelizmente o ano acabou, o Flamengo ontem foi campeão brasileiro. Ganhamos, vencemos o Galo, mas não adiantou. Foi 3-0, mas um 3-0 assim, podemos dizer que melancólico, porque o Palmeiras precisava vencer pelo menos uma partida das últimas 5 que empatou e que perdeu, ok? E o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro dentro do Mineirão por 3-0 com um homem a menos, mas poderia ter vencido de 100-0, 1000-0, não iria adiantar. Deixe o seu like aí, tá? Para o YouTube entender que o canal é importante, o vídeo é importante e recomendar para mais pessoas, e eu agradeço. Vamos lá, vamos falar aqui do nosso Verdão para o ano que vem. Quais são as projeções? O que deve ser feito para que o Palmeiras não tenha um ano pior do que esse? Porque eu acredito, como diz Tiririca, pior que tá não fica. Mas não podemos apostar nisso, ok? Vamos lá. Palmeiras, o ano de 2025 foi o pior ano do Palmeiras dos últimos 5 anos. Primeiro porque já comecemos perdendo o Paulista para o nosso maior rival, que é o Corinthians. O Aníbal dá uma cabeçada em um jogador do Corinthians, toma cartão, não conseguimos superar o Corinthians na Arena Corinthians e deixamos o título no colo do nosso maior rival. É bem complicado. O ano do Palmeiras não foi fácil. Eu achava que o pior ano do Palmeiras teria sido 2024, mas 2025 foi assombroso. Essa é a grande verdade. O Palmeiras em 2025 deixou muito a desejar. De longe, jamais foi o Palmeiras de 2019, 2020, 21 até 22. Palmeiras deixou uma lacuna entre este time atual e o time desses últimos anos, a qual acabei de citar. Não chega nem perto, ok? Vamos lá. Palmeiras, nesse sentido, o segundo tópico da questão. O Palmeiras, pessoal, mentiu pra gente? Sim, mentiu. Mentiu porque nós contratamos um monte de aposta. Felipe Anderson, Facundo Torres, entre outros. Nós temos Sousa, o Aníbal Moreno já não joga mais depois da saída do Richard Rios. Então, pessoal, principalmente Facundo Torres e Felipe Anderson foi nos vendido como craque, porque Facundo Torres e Felipe Anderson não são jogadores para estarem no Palmeiras. São jogadores medianos. O Felipe Anderson chegou no Palmeiras com status de craque e nos entregou nos entregou uma miséria de futebol. O cara é jogador de meio de tabela para baixo. Essa é a grande verdade. E eu sempre digo, se o Palmeiras quer apostar em jogador, aposte na base. O Palmeiras não pode se dar o luxo de correr o risco de deixar o Flamengo se desgarrar como time grande no Brasil
e a gente ficar simplesmente como um coadjuvante de luxo. Essa é a verdade. Então o Palmeiras tem que ter um planejamento para 2026 sólido, contratar jogadores prontos, prestem bem atenção, jogadores prontos e não apostas, tá? Jogadores prontos que vêm e joguem e mostrem futebol dentro do Palmeiras, porque senão, infelizmente, pessoal, nos próximos 4, 5 anos, o Brasil será um país de um clube só, Flamengo. Essa é a grande verdade. Terceiro tópico, pessoal. Terceiro tópico aqui. O que aconteceu com a mentalidade do Palmeiras? O que aconteceu com a mentalidade do Palmeiras, aquela mentalidade forte, aquele time que metia medo nos adversários, acabou. Nós temos jogadores no Palmeiras que andam dentro de campo, não conseguem entregar o futebol compatível com a grandeza do clube que eles jogam. Nós vemos Rafael Veiga, Facundo Torres, Felipe Anderson, Sousa, Aníbal Moreno, entre outros. Se um jogador não consegue recuperar o bom futebol, a única alternativa é mandá-lo para frente. Não adianta ficar com ele ali postergando, sofrendo e perdendo títulos, porque esse tipo de jogador fará o clube perder títulos. E o Palmeiras não tem mais tempo para isso, ficar perdendo títulos. Então, pessoal, eu tenho aqui uma péssima notícia para a diretoria do Palmeiras, que é omissa e tem contratado apostas. E já há tempos que eu venho falando em todos os meus vídeos e vocês vão cansar de ouvir isso, tá? Eu sempre vou falar isso para que talvez, quem saiba, outros repliquem e chegue até essa diretoria omissa que compre jogadores que realmente resolva e jogue futebol. Deixe de apostar. Apostar, repito, aposte na base. O Flamengo esse ano, pessoal, que é a má notícia, o Flamengo esse ano, segundo algumas mídias noticiam, arrecadará 2,5 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba. E a diretoria do Flamengo já disse, vou gastar 1 bilhão em reforços. Pessoal, se o Flamengo já é um time difícil de ser batido com o que tem, imagine o Flamengo trazendo reforços de renome para dentro do clube. Imagine o Flamengo trazendo um Cristiano Ronaldo, trazendo jogadores famosos da Europa, que ali está em fim de carreira, mas ainda conseguem apresentar um ótimo futebol aqui no Brasil. Porque o que eu imagino é isso, porque o Flamengo já tem um ótimo time. Talvez o Flamengo esteja planejando trazer um jogador de marketing que vai fazer explodir as vendas e o comércio, né? A economia flamenguista explodir de crescer. Eu imagino que seja isso. Isso é uma má notícia para o Palmeiras, porque o Palmeiras vive só de vender jogador. E agora entrou naquela fase de perder títulos, entrou naquela fase de chegar, mas não vencer. Isso vai fazer com que a torcida vá menos, a torcida apoie menos, sócio torcedor diminua e as receitas do Palmeiras vão cair. Se o Palmeiras não tomar cuidado e começar a contratar jogadores de renome, jogadores prontos, para que o Palmeiras retome a condição de vencer títulos, de ganhar títulos, de levar para a sua galeria uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileirão novamente, o Palmeiras vai cair bastante a sua receita. E o Flamengo vai deslanchar. Aí vai ficar aquela história de... Lembra de Fórmula 1, que tem os carros de ponta e os carros lá do meio do grid? Pessoal, o Flamengo vai sempre chegar em primeiro e o Palmeiras vai ficar ali nos meados, ali como equipe pequena, equipe mediana. Então é melhor a dona Leila e os diretores do Palmeiras, a diretoria em geral, repense nisso, tá? Porque estamos correndo risco, sim senhor.
Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Você que ficou até aqui, muito obrigado. E vamos aguardar e ver o que acontecerá em 2026. O Paulistão, pessoal, é o maior campeonato estadual do país. Ele serve de termômetro, tá? Para ver como a equipe se comportará nos outros campeonatos que são maiores. O Palmeiras começou esse ano perdendo para o maior rival e terminou da mesma maneira que começou no Paulistão. Espero os deuses do futebol, como dizem, né, tenha misericórdia do Palmeiras, porque a coisa não está bonita. Até o próximo vídeo. Fui.